Algumas semanas atrás eu comecei a falar sobre isso e quero continuar a falando sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos muito ser cheios do Espírito Santo. E parece que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas se esqueceram, onde os cristãos se esqueceram que precisam ser cheios do Espírito Santo. E que o Espírito Santo faz toda a diferença em nossa vida. Então nosso objetivo hoje aqui é continuarmos entendendo estas verdades. Levante a sua mão e diga assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença na vida do cristão. Um cristão que não é cheio do Espírito Santo, ele tem muita dificuldade para vencer as lutas do dia a dia. Às vezes a gente está com tanta luta, irmão, com tanta luta. Eu vou falar a verdade para vocês, olha, eu passei por umas lutas aí, viu? Passei por umas lutas. É dente, teve Covid, que eu fiquei quase um mês isolado, porque nós fomos pegando tudo parcelado. Que mais? Depois fiz uma cirurgia por causa de infecção de urina. Logo que acabou a Covid, eu fiz a cirurgia, uma semana depois, e 15 dias depois eu peguei a tal da dengue. Fiquei dengoso uns dias. Meu Deus do céu. Aí fizemos mudança. Meu carro está com o motor fundido lá no mecânico. Estou andando com o carro do Dantas. Deus abençoe, filho, sua vida em nome de Jesus e multiplique. Não sei nem se ele queria que falasse, mas eu falo mesmo. Estou andando com o carro do Dantas porque meu carro está com o motor fundido lá na mecânica. Quando vai ficar pronto? Vai ficar algum dia. Mas Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra. Quando o Davi Henrique, vocês sabem, fui para a maternidade junto com a mãe passando mal de pressão, antes do tempo, Deus falou que era tempo de viver novas experiências. E aí, nesse tempo eu venho falando: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? E Deus falou assim comigo: é tempo de se humilhar. Não foi agora não, isso já faz um tempo. Mas Deus não deixou falar aqui, hoje Ele está permitindo. Então, irmãos, tem tempo na nossa vida também, não para nós sermos humilhados no sentido humano, mas para nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Porque no tempo certo, Ele exalta aqueles que se humilham. E Ele repele aqueles que são orgulhosos, que têm o coração duro, o coração orgulhoso. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Está lá. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então há diferentes tipos de dons, diferentes maneiras de agir, diferentes presentes que o Espírito Santo nos dá. Há diferentes, versículo 5, há diferentes tipos de ministérios. Tem um que Deus chamou para tocar violão, tem outro que Deus chamou para ser diácono, tem outro que Deus chamou para cuidar da assistência social, tem outro que Deus chamou para cuidar da administração daquilo que entra dentro da igreja. Há diferentes ministérios, diferentes pessoas fazendo coisas diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Isso mostra a união que nós devemos andar quando o Espírito Santo está agindo em nós, certo? Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo, quem efetua tudo em todos. Versículo 7 é demais. A cada um, porém, repita comigo, é dada. A cada um, porém, é dada o que, irmãos? A manifestação do Espírito. A cada um de nós é dada a manifestação do Espírito.
como que o Espírito Santo tem manifestado na sua vida? A manifestação do Espírito, irmãos, diz a palavra de Deus que há diferentes, no versículo 6, nós vemos as diferentes formas de atuação. E nós, como cristãos, não podemos nos esquecer da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Porque hoje a atuação do Espírito Santo, o diabo é tão sujo, é tão sem vergonha, que a atuação do Espírito Santo virou motivo de chacota na vida dos cristãos. Se alguém começar a falar em línguas, e alguém pegar um celular, botar aqui, filmar e postar no Instagram amanhã, a pessoa vai ser motivo de chacota, vai ser ou não vai? Basta dizer um monte de gente que está aí pelo mundo imitando o falar em línguas, essa malacai, alguma coisa desse jeito. Chupa bala house. Virou motivo de chacota, unção do Espírito Santo. Vocês dão risada, mas é uma coisa seríssima. E nem nós às vezes conseguimos entender direito, mas a palavra de Deus diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Está vendo como é sério, irmãos, o que está acontecendo hoje no mundo? E às vezes nós cristãos estamos lá subindo, rolando o Instagram para cima e dando risada junto com os pecadores. Isso também é se assentar na roda dos escarnecedores, irmãos. Só um parênteses aqui, porque a manifestação do Espírito Santo está sendo esquecida em algumas igrejas, porque virou chacota. Mas a palavra de Deus continua aqui, viva e eficaz, dizendo que há diferentes formas de atuação. Uns dançam na presença do Espírito Santo, outros pulam na presença do Espírito Santo, outros caem na presença do Espírito Santo. Não interessa a forma de atuação, desde que quem esteja atuando seja o Espírito Santo. Mas veja que interessante, a cada um, no versículo 7, pode deixar aí, a cada um é dada, não é comprada, não é vendida, nós só precisamos buscar. E o exemplo disso é o exemplo dos discípulos. Ficai reunidos aí, em Jerusalém, buscando, até que haja a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi criado no momento que ele desceu sobre eles. Não, o Espírito Santo sempre existiu. Mas o que houve ali foi a manifestação do Espírito Santo, que tremeu, causou um barulho muito forte naquele lugar onde eles estavam reunidos e chamou a atenção de todos. É a manifestação do Espírito Santo. Então a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, vírgula, visando o bem comum. O Espírito Santo está agindo em mim, e eu estou num crescimento espiritual assim que, nossa, calma, irmão. A manifestação do Espírito Santo visa o bem comum. Ou seja, eu sou abençoado, eles são abençoados, eles são abençoados, eles são abençoados. A bênção do Senhor vai sobre todos que estão em união. Então a manifestação do Espírito Santo visa o bem comum. Agora o 8. Nós precisamos buscar essas coisas do Senhor, irmãos. Por isso que nós precisamos nos reunir para orar. O culto de quinta-feira está aí. É quase uma hora direto de oração, buscando ao Senhor. Depois vem uma palavra, alguma coisa ou outra, mas é um bom tempo de oração. Mas a oração de busca não deve ser só aqui na igreja. Se nós queremos mais, como a pastora Ana explicou na semana passada, o vaso está sempre cheio, faltando só uma gota para transbordar. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Então, o Espírito dá, visando o bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Você está buscando o dom de palavra de sabedoria? O que somos nós sem a sabedoria do Senhor? O que sobra, hein? Não sobra nada. Nós, como seres humanos,
se nós não tivermos o agir do Espírito Santo em nós, nós interpretamos a palavra de Deus errada. E daí nem salvação há. Porque tem um monte de gente aí no mundo falando na televisão da palavra do Senhor. E gente que nem compromisso com Deus tem. Filósofos e não sei o que, etc e tal. Não estou falando de pastores não. Mas eles citam a palavra de Deus. Mas sem a sabedoria de Deus, nós não conseguimos nem interpretar direito a palavra de Deus, interpretamos de forma errada. Por mais estudados que sejamos, que tenhamos pós-graduação, mestrado, doutorado, se nós não tivermos a manifestação da palavra de sabedoria de Deus, nem direito à palavra de Deus nós conseguimos interpretar. Parece que eu leio e não entendo nada que está escrito aqui, pastor. O que será que acontece? Está faltando o Espírito Santo, que é Ele que nos ensina, Ele que nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos buscar mais o Espírito Santo, buscar a manifestação do Espírito Santo em nós. Há outra palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Há outro, fé, pelo mesmo Espírito. Que interessante, a fé, irmãos, é uma manifestação do Espírito Santo. Olha que legal. Então precisamos buscar fé. Fala, Senhor, aumenta mesmo a minha fé. Senhor, manifesta. Eu estou sentindo que está tão difícil. Minha fé parece que está minguando, diminuindo. Pede, irmão, busca. Há outro pelo mesmo Espírito, dons de cura. Ai, só o pastor que pode ter dom de cura na igreja. Não, irmão. Se você pode buscar ao Senhor, Ele pode dar para você o dom de cura. Pode. Não está dizendo aqui o dom de cura será dado só aos pastores da igreja. Não. Deus pode dar a você o dom de cura. E o Senhor realizar milagres na sua vida quando você colocar a mão sobre o enfermo ser curado. Mas lembre-se que não é para o seu bem, para o seu bem, para o seu engrandecimento. Não, é para o bem comum. Lembra o texto que nós lemos lá no comecinho? Há outros, pelo único Espírito, poder para operar milagres. Olha quanta coisa que Deus pode fazer na sua vida. É por isso, irmão, que sem medo nenhum de errar, eu venho aqui toda semana e digo, Deus tem grandes coisas na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer em você. Tem. Olha que quanta coisa linda que Ele tem para fazer. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, que Ele dá de graça os dons para nós. Precisamos buscar. Precisamos buscar. Dom de operar milagres. Outro, profecia. O que é dom de profecia? É quando Deus fala através da boca de alguém. Às vezes a gente nem acredita nisso mais, irmão, de tão enferrujado espiritualmente que a gente está. E eu acho que essa é uma boa palavra, enferrujado espiritualmente. Às vezes vem alguém aqui, entrega uma profecia, e a gente nem acredita mais, fala, isso é da carne. Aí amanhã a gente vê outro sendo curado, fala, não, isso aí é o remédio que ele tomou. Fez efeito só agora, na hora que o pastor orou. Na hora que o irmão orou. O coração vai ficando duro, irmão. Vai ficando duro e nada mais que se faça. E é o que está acontecendo com esta geração. Uma geração de coração duro. Dá até medo de abrir o site de notícia para ver o que está acontecendo no mundo, irmão. Porque hoje estava assim, um do lado do outro. Uma criança de 6 anos foi morta com 3, 4 tiros, não sei aonde. Aí do lado, a mulher foi morta pelo marido, porque o marido estava com ciúme. Aí do lado, o cara foi morto porque estava no show do cantor Fábio Júnior e arrumou um problema lá, morreu. Brigaram e morreu. É tudo notícia verdade hoje, irmão. Hoje eu li isso. Hoje. Coração duro, irmão. E você acha que isso vai melhorar? Não vai. Cada dia vai piorar. Se nós
que somos cristãos, que fomos salvos pelo Senhor, não buscarmos o agir do Espírito Santo, nós vamos agir igualzinho as pessoas que estão no mundo agem. Não teve outro que foi lá e matou o cara só porque estava fazendo uma festa com o tema do PT, e o outro era do Bolsonaro, e não concordou, foi lá, os dois armados, e deu no que deu. Gente do céu, está faltando o Espírito Santo. Essa palavra é para nós. Eu estou usando exemplos aí fora para que nós entendamos o que Deus quer falar conosco. Outra profecia, estou lendo o versículo 10, outro discernimento de espírito. Olha, cada coisa que o Espírito Santo faz, isso aqui é só um pedacinho do que o Espírito Santo faz. Há outro, variedade de línguas. E ainda outro, interpretação de línguas. Muitos cristãos que estão sentados aqui hoje ainda não viram o dom de interpretação de línguas. Deus levanta, a pessoa começa a falar em línguas aqui, e o outro, lá do outro lado, Deus levanta e a pessoa começa a traduzir pelo Espírito Santo o que a outra pessoa está falando. Isso é interpretação de línguas. Tem gente que nunca viu, não sabe nem que existe isso. Nós precisamos, irmão, buscar mais ao Senhor, entender mais a palavra de Deus, e isso vem com o Espírito Santo, com a manifestação do Espírito Santo em nós. Aí o versículo 11 fala assim: todas essas coisas, porém, tudo isso, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. O Espírito Santo é maravilhoso, gente. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu disse aqui na última vez que eu preguei, quando eu iniciei a falar sobre isso, que o Espírito Santo não é só aquele arrepio que a gente sente. O Espírito Santo não é só uma energia positiva. Ai, você hoje está com uma energia positiva, os caras falam. Não existe negócio de energia positiva, não. Aí parece que tem uma nuvem preta sobre a sua cabeça, está com energia negativa. Vamos cuidar aí dessa sua, sei lá, esqueci até o nome, áurea. Vamos cuidar dessa sua áurea aí que está muito esquisita. Irmãos, é o Espírito Santo que age em nós. Ele não é só uma energia, só uma força, não. Não é só uma fumaça. Ele é uma pessoa que está em nós. Ele é a pessoa de Deus que está em nós, no nosso coração. E Ele age em nós de várias formas. Nós precisamos abrir o nosso coração para ver o Espírito Santo agindo em nós. Nós somos, uma das funções do Espírito Santo é nos capacitar para fazer a obra dele. Você viu que nós lemos lá que há diferentes dons, há diferentes ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Aí falou todos os dons lá, que fala nessa parte da palavra de Deus. Os discípulos eram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo também. Atos 3:52. Tudo isso eu estou dizendo para que você saiba que o Espírito Santo é que nos capacita para fazer a obra de Deus. Atos 3:52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você quer ser abençoado por Deus? Seja cheio do Espírito Santo, porque Ele agia. Os que estão aqui na Bíblia, que está escrito aqui, aqueles milagres, aquelas coisas lindas que fizeram, era o Espírito Santo que agia na vida deles. O Espírito Santo agia na vida deles e continua agindo em nossa vida. Estevão, quando estava para ser morto, irmão, que coisa impressionante. Quando ele estava para ser apedrejado por aquele povo, por amor a Jesus, por não negar a Jesus. Atos 7:55 mostra que ali naquele momento, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus.
quando ele estava para ser executado por aquele povo, apedrejado por aquele povo, ele olhou para os céus e estava cheio do Espírito Santo. Irmão, se você está cheio do Espírito Santo, não importa se você vai morrer, se você vai viver, se vão te fazer mal porque você está cheio, não interessa. Mas se você está cheio do Espírito Santo, irmãos, até mesmo uma pena de morte, uma pena capital, como Estevão foi condenado por aquele povo ali, se torna algo onde ele olha e vê a glória de Deus. Você está vendo a diferença que faz ser cheio do Espírito Santo ou ser vazio do Espírito Santo? Se fosse uma pessoa vazia do Espírito Santo, estaria: ai, pelo amor de Deus, não me mata não joga pedra em mim não. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela olha e contempla além da circunstância. A circunstância era aquela: Estevão estava cercado por pessoas raivosas, cada um com a sua pedra na mão, pronto a lhe matar. Essa era a circunstância carnal. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você aprende a ver além da circunstância carnal. E você começa a ver o que o Espírito Santo está fazendo. Você começa a ver a glória de Deus. E foi o que ele fez. Ele olhou, fitou os olhos nos céus e viu além daquela circunstância que ele estava passando de dificuldade ali. Viu além daquela circunstância de morte. E ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Irmãos, e muitos outros exemplos. Por exemplo, Atos 11, 24 fala sobre Barnabé. Atos 11, 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha que coisa linda. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos que outros também estejam. Aí é onde a gente traz a família, é onde a gente vai e ora pela pessoa, e vai, e mesmo que vai levando não, que a pessoa vai falando não, a gente vai orando, vai insistindo. Por quê? Porque a gente está cheio do Espírito Santo. Agora, como é que você vai dar algo que você não está cheio? Então nós como igreja, irmão, não podemos nos esquecer que precisamos estar cheios do Espírito Santo jamais. Atos 13, 9 fala que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Esse povo tudo estava cheio do Espírito Santo, irmão. E Deus usando esse povo, por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Hoje em dia na igreja parece que há um pavor de ser cheio do Espírito Santo. Parece que as pessoas não querem assim aquela coisinha assim, silenciosa. O pastor Marquinhos falou aqui na quinta-feira da confissão de pecados, que ela deve ser de boca aberta, não só aquela coisinha silenciosa assim. Mas Senhor, ó, eu pequei, Senhor, eu fiz isso. O pastor Marquinhos falou aqui na quinta-feira. Espírito Santo, irmão, não é... Não, o Espírito Santo não põe dentro de uma caixinha e fala: é assim que o Senhor vai agir. Não, o Espírito Santo age do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, à medida que nós estamos buscando a Ele. Por isso o meu apelo para você é: busque mais o Espírito Santo. Seja mais cheio do Espírito Santo que você é. Porque nós precisamos e necessitamos. É um mandamento de Deus para nós. Joel 2, 28 e 29 mostra isso. É um mandamento. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. O Senhor quer derramar do Espírito Santo dele sobre você. Você que está se sentindo hoje vazio, Ele quer derramar o Espírito Santo dele sobre você. Você que está se sentindo hoje que você era muito mais cheio lá no começo da sua conversão, hoje parece que é tudo igual, a mesma coisa. Ele quer derramar do Espírito Santo sobre você. Você que está passando dificuldade em qualquer área da sua vida, Ele quer derramar do Espírito Santo sobre você. Mas e aí, você está com o coração aberto? E aí, você está buscando? Você está como aquela canção que nós cantamos, vamos cantar daqui a pouco de novo, rendido aos pés do Senhor,
pronto a receber o Espírito Santo? Ou será que o vaso está rachado? Como é que Deus vai derramar o Espírito Santo, irmão, sobre o vaso rachado? Se o vaso está rachado, ali no meio da brasa, porque aqui nós somos, cada um somos uma brasa. A gente sente, está tudo perto um do outro, a música é bonita e tem realmente a manifestação do Espírito Santo. Eu creio que todos podem sentir, mas o vaso estando rachado, irmão, o Espírito Santo entra por aqui. Quando saiu da porta ali, ó, já não sente mais. Vaso rachado. O Espírito Santo falou claramente comigo hoje que Ele estava consertando alguns vasos. Eu creio em nome de Jesus que essa palavra é para você. Você não vai sair daqui hoje com o vaso rachado, em nome de Jesus. Não pode, irmão. Se Deus está falando conosco e nós não obedecemos, falar, não, Senhor, vem aqui mesmo. Se precisa quebrar esse vaso velho aqui, o Senhor quebra e faz de novo. Porque eu quero ser assim nas suas mãos, que o Senhor seja o oleiro, igual aquela música antiga que nós cantávamos. É um mandamento. Depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, olha, irmão, você que é pai, creia nisso em nome de Jesus. Os seus filhos e filhas profetizarão. Você pode dar um glória a Deus? Os velhos terão sonhos. Vocês podem dar um glória a Deus? Amém, vocês estão acordados. Amém, aleluia. Os jovens terão visões. Glória a Deus, amém. Esta é a palavra de Deus para nós sermos cheios do Espírito Santo. Até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E aí outro mandamento também para nós, eu creio, para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não tomou 2, tomou 3, você já começa a ficar alto. Aí já começa, né? O homem ou a mulher, quando bebe, a primeira coisa que perde é a vergonha. Vai embora, já era. E aí? A palavra de Deus diz que não é para nós nos embriagarmos com vinho, mas deixem-se. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala, deixa você ser cheio do Espírito Santo, deixem-se encher do Espírito Santo, deixem-se encher do Espírito Santo. Se ele fala isso, é porque muitos não estão deixando ser cheio do Espírito Santo, e é isso que faz a diferença na nossa vida. O cristão sem o Espírito Santo é igual comer comida sem sal, comer arroz sem sal. A gente come comida, às vezes a Ana Cláudia dá uma erradinha no sal lá, fala, ih amor, tá sem sal, pega o sal lá. Porque a gente não consegue comer direito. E nós precisamos, isso faz toda a diferença. Atos 1, versículo 8 fala assim, ó, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Quem quer poder do Senhor aqui? Se você quer poder do Senhor, irmãos, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há poder do Senhor. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Tá, legal. Vão ser cheios do poder, aleluia. Mas aí tem o resto do texto. Para quê? E serão minhas testemunhas. Ser cheio do Espírito Santo, automaticamente você vai testemunhar dele para as outras pessoas. Ai, eu tenho uma vergonha, pastor, de falar de Jesus para os outros. Vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ver a vergonha para onde vai. A vergonha de falar do Espírito Santo, tá? Presta atenção. Vergonha de falar de Jesus, tá? Vai ser cheio do Espírito Santo, que você vai
testemunhar, igual diz o texto aqui, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quem quer ser essa pessoa cheia do Espírito Santo? Levanta a mão. Eu quero, irmãos. É o que eu mais quero. Então tudo isso aqui que eu estou falando para vocês são só palavras ao vento. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Olha só. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Irmão, se Jesus, que era Jesus, que é Jesus, que continua sendo Jesus e continuará sendo Jesus, que é Deus, que faz parte da Trindade, Deus Trino, se Jesus foi ungido com o Espírito Santo, irmãos, quanto mais eu e você não precisamos ser. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Olha que coisa linda. Deus quer ungir as nossas vidas com o Espírito Santo nesta noite. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a ficar em pé. Pode vir o Ministério do Louvor. Irmãos, e eu quero motivar você a buscar o Espírito Santo. Você viu aqui que Jesus era cheio do Espírito Santo, Paulo era cheio do Espírito Santo, Pedro, Barnabé, Estevão antes de morrer, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Por que eu e você ainda não somos cheios do Espírito Santo? Porque tem muita coisa, presta atenção nisso, tem muita coisa em nossa vida que está sobrando. E a maioria dessas coisas não agrada a Deus, não. Mas tem muita coisa em nossa vida que está faltando e nós precisamos buscar no Senhor. Mas não é só aqui, irmãos, aqui é mais fácil, porque nós estamos juntos. Você precisa ter um compromisso com Deus na sua vida todo dia, todo instante, toda hora, todo momento. Porque às vezes a gente esquece o compromisso com Deus na primeira festa que a gente vai. E ao invés de ser lá naquela festa testemunha, a gente vai lá e faz a mesma coisa que os outros fazem. Deus chamou você para ser santo. Não foi para outra coisa. Deus chamou você para ser santo. Santo. E você só consegue ser santo porque Jesus morreu na cruz por você e te justificou. Então vem para pertinho do Senhor. Vem para pertinho do Senhor. Ele está chamando você. Vem pertinho do Senhor, vem pertinho do Senhor. Vem pertinho de mim, diz o Senhor. Eu quero ficar mais perto de você. Por que você está tão longe de mim, diz o Senhor para você nessa noite? Por que você está tão longe de mim? Eu quero estar pertinho de você. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida. O Senhor fala conosco hoje. Não fica longe dele não.